Olá pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui, deixa eu me apresentar novamente para quem não acompanhou os outros vídeos. Eu sou a Bruna, proprietária da Offline, a primeira casa de jogos de tabuleiro de Agudos. Eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando para vocês alguns jogos que vocês podem adquirir, jogar, ou que vocês podem fazer em casa, montar o próprio jogo para que vocês possam passar um tempo aí em família, um tempo saudável, um tempo produtivo, desenvolvendo as habilidades cognitivas, melhorando, né, o vínculo de vocês. E trouxe um jogo básico, né, que é Fazendo Mímica. Tá, beleza, básico, nunca vi esse jogo, tá, gente? Isso aqui é só um joguinho comercial, aliás, a capinha é essa daqui. Mas o jogo é a mímica. Existem vários jogos que são comercializados de mímica. Tem uma imagem e ação que ele não é propriamente de mímica, por exemplo, mas é um jogo que você pode usar fazendo mímica. Gente, o que é um jogo de mímica? É um jogo que você sorteia uma palavra ou um conjunto de palavras e seleciona a palavra, e aí você precisa fazer gestos tá bom, gente? Sem emitir nenhum som, sem escrever palavras, sem usar braille. Braille não, gente, libras. Ai, que gafe, que feio. Sem usar libras, por exemplo, tá? Mas você vai ter que gesticular para que os seus parceiros e os seus adversários possam acertar, descobrir qual é a palavra que você estava tentando representar, ok? Regrinhas, existem várias regras, depende. Você pode jogar em conjunto, você pode jogar individualmente. Às vezes você pode fazer de quem está gesticulando ganha o ponto se alguém acertar dentro daquele tempo, e aí a pessoa que acertou também ganha ponto. Normalmente o que acontece é quem acertou depois vai para o centro, tem a oportunidade de gesticular sobre uma palavra e continua nessa história de acertou, ganhou ponto. Se você, dentro de um tempo, não consegue, se ninguém consegue acertar, você sai e dá a vez para uma outra pessoa. Essa vez para uma outra pessoa pode ser por sorteio, pode ser por fechar os olhos e mirar em alguém, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas o que é legal, existem joguinhos que são comercializados, esse é um deles. Eu esqueci de pegar os outros e também não tô com o nome deles. Aqui, esse jogo, por exemplo, ele é bem legal. Você joga o dado, sorteia uma carta e de acordo com o número do dado, você vai identificar o item que você precisa fazer a mímica, ok? Outros jogos não tem essa temática, mas a ideia central é fazer a mímica. Isso desenvolve muitas habilidades sociais, a parte da inibição, então desenvolve essa questão da gente ser muito retraído e a gente ter que se mostrar um pouco, a parte da criatividade, da imaginação. Então é um jogo bem legal. E o que eu quero mostrar para vocês? É um jogo que a gente faz em casa a custo praticamente zero. O que a gente precisa? Gente, folha sulfite, comprem folha sulfite, tenham folha sulfite em casa. O que a gente precisa? A gente precisa de folha sulfite, a gente dobra ela em vários pedacinhos, corta. Tem gente que não quer ter o capricho de dobrar, simplesmente sai arrancando, beleza, não tem problema, tá? Dobra no tamanho que vocês quiserem. E aí vocês podem definir uma temática, por exemplo, e cada um pega alguma quantidadezinha de papel, pode ser 5, 10, 20, pode ser ilimitado, e aí cada um escreve dentro daquela temática, se vocês quiserem definir uma temática. Eu lembro que quando eu era criança a gente definia muita temática filmes, né? Então cada um escrevia uma só, né? Um filme, ou um objeto, ou uma comida, ou uma profissão, em cada papelzinho. A gente escreve, então, esses elementos no papelzinho, um em cada papelzinho. Depois, coloca num potinho, pode ser num pote de sorvete, coloca numa sacolinha. A gente sorteia, e quando a gente sorteia, a gente esconde isso das outras pessoas. E aí a gente faz a mímica para que as outras pessoas acertem, tá bom? Como eu falei para vocês, a regra padrão é quem acertar primeiro ganha o ponto e tem o direito a ir para o centro para fazer a própria mímica. Detalhe, eu falo assim, eu tenho uma criança de 3 anos, então eu penso sempre muito nos menores. E aí acontece,
esse jogo também é um jogo mais para quem é alfabetizado, só que a gente pode fazer algumas adaptações, como por exemplo, ao invés de jogar com cartas escritas, a gente pode jogar com desenhos, tá? Inclusive, a gente pode fazer a criança preparar o jogo de que forma? A gente corta assim alguns sulfites, e aí a gente recorta e cola algumas imagens, ou se alguém quiser, desenha algumas imagens. Eu acho mais fácil recortar e colar, a não ser que você tenha algum desenhista na família, né? Recortar e colar de revista, de jornal, alguma coisa nesse sentido. O problema do jornal é aquele meio imundinho, né? Mas joguem com álcool em gel do lado. Mas vocês podem elaborar alguma coisa com desenhos, com imagens, porque aí a criança ela vai sortear e ela vai conseguir também gesticular. E aí, por exemplo, um tema muito legal é o tema animais. O que a gente pode fazer? Sabe aquele jogo do mico que eu comentei no primeiro vídeo? Então, pode pegar o jogo do mico, por exemplo, e usar como carta para fazer a mímica. E as crianças elas precisam gesticular. O crocodilo, fácil, né? Outro jogo que pode ser transformado num jogo de mímica é o Eu Sou. Eu Sou. Lembra como é que é esse jogo? A gente coloca aqui ó, a cartinha na testa, tem um suportezinho. E aí a gente, só que nesse caso, o clássico Eu Sou, a gente não sabe quem a gente é e a gente fica perguntando, a gente faz algumas perguntas, eu sou um objeto, eu sou um esporte, eu sou uma profissão, e aí as pessoas vão responder sim ou não, ou irrelevante. Então, por exemplo, aqui eu poderia, isso aqui é pro Eu Sou, tá? Então, desse jeito, não é de Eu Sou que a gente tá falando. Então, no Eu Sou a gente tem algumas cartas com algumas imagens. E aí a gente vem aqui, a gente pode usar as cartas do Eu Sou para jogar mímica, não precisa do suporte nem nada. A gente embaralha, pega aqui, vou pegar esse aqui que tava mais fácil. Opa! Então, pego aqui a carta, vejo e fico assim, sem emitir o som, certo? E gesticulo. Será que vocês acertaram? O que estava fazendo? Ping-pong. Será que fiz bem? Será que eu não fiz? Mas beleza, então essa é a ideia. Então, para crianças menores, o que vocês podem fazer é trabalhar com figuras, que aí elas conseguem gesticular sem ter que ler, ok? Então, essa é a dica desse vídeo, fica a dica aí para vocês. Usem a criatividade, usem a imaginação e vocês vão ver, gente, que a gente consegue se divertir muito sem gastar praticamente nada. Lembrando, a gente consegue fazer isso com papel sulfite, caneta ou lápis, tá? Custo praticamente zero, 20 centavos, 20 sulfite. Caneta a gente tem em casa, né? Se não, sei lá, 1,50, uma caneta, um lápis, não sei. Mas a gente pode fazer a custo baixíssimo. A gente pode aperfeiçoar para a criançada, então usando imagens, a gente tem uma revista lá jogada de canto, a gente recorta a imagem, vai precisar de uma colinha, alguma coisa nesse sentido, mas é praticamente custo zero, custo muito baixo. Outra coisa, esses jogos aqui, eles são baratinhos também. A Coluna, ela é uma empresa que ela faz jogos, a qualidade é ok, tá? Mas assim, não é nada demais, é uma qualidade ok, muito tranquilinha, são baratos, não são jogos caros não. A Estrela, a Grow são jogos mais elaborados, com material até de melhor qualidade, então o valor também é um pouquinho mais alto. Só para vocês terem ideia, esse aqui, se eu não me engano, custa uns 60 reais. Para você ver, você pode fazer um joguinho aqui por 3 reais, né? Se você tiver que comprar as coisas, se essas coisas já não estiverem na casa de vocês. Então, essa é a dica de hoje. Fica a dica aí e a gente vai se falando, a gente vai se vendo. Até mais!